Depois de escrever o livro, revisar com calma, está na hora de preparar para a publicação. Neste ponto, há muitos pontos a serem tratados, mas o primeiro é o objetivo que você quer alcançar. Se no caso quiser uma publicação entre amigos e familiares, alguns dos pontos que eu vou dizer a seguir não precisam ser levados tão a sério, mas se o objetivo for publicar de uma forma mais ampla, pensando em ter um retorno financeiro do tempo investido, é importante se atentar a alguns pontos necessários. Vou passar por eles de uma forma bem objetiva para não ficar muito longo o vídeo. O primeiro ponto necessário que merece muita atenção é o título do livro. Talvez o título já apareça enquanto está escrevendo o livro, ou até mesmo antes de começar, mas certifique-se que é um bom título, chamativo e que é alinhado com a trama do livro. Não faça um título que promete o que não tem. Então pense bem antes de definir, faça uma lista com os possíveis nomes e peça a opinião de pessoas próximas. Vai ser mais fácil de chegar no melhor título possível. O segundo ponto é a capa. Lembra daquele ditado, não julgueis um livro pela capa? E esquece. A capa é fundamental para vender um livro. Uma boa capa vai atrair o olhar. A capa amadora vai transmitir a ideia que o livro é amador, e algumas pessoas podem evitar comprar com medo da escrita não ser tão boa. A capa é a embalagem. Não adianta muito a história ser incrível e a capa de qualquer jeito, principalmente para autores iniciantes. Chamar a atenção com a capa e o título é fundamental. Se você não sabe fazer capas, o ideal seria contratar um capista, mas se os recursos são escassos, tem sites que ajudam nesse processo, como o Canva. E cuidado para não usar imagens protegidas por direitos autorais. Pode dar muita dor de cabeça no futuro. Mas sobre a capa, o ideal, caso não saiba fazer, é contratar alguém que saiba. O preço podem variar bastante. Sites como 99 Freela ou outros sites de freelance podem ajudar a encontrar capista de um preço mais acessível. Mas não é impossível de aprender a fazer. Com boas noções de design já é possível fazer uma capa para o seu livro. O terceiro ponto é a diagramação, que é a organização do texto nas páginas. Não é difícil de fazer, mas precisa ter domínio de programas específicos. Mas é possível fazer uma diagramação bem aceitável no Word. Esse ponto eu recomendo que busque um profissional também, ou deixar a cargo da editora. Depois vamos para a publicação de fato. Existem algumas formas de fazer isso. O primeiro é provavelmente a melhor opção, é a publicação tradicional, que é basicamente uma editora publicar o livro, assumindo todos os custos e serviços necessários para a publicação, e o autor recebe uma porcentagem por cada livro vendido. Geralmente essa porcentagem é de 10%, mas pode variar dependendo do contrato. Uma editora grande tem maior alcance, e mesmo que 10% pareça pouco, em quantidade pode se tornar muito. Mas essa opção é difícil de se alcançar para quem está começando. Editoras grandes que aceitam originais de autores iniciantes costumam abrir para receber originais em determinados períodos do ano. Vale a pena acessar o site das editoras que têm interesse de enviar o seu original e procurar saber se aceitam e quais as instruções para enviar. Mas já alerto que poucos autores iniciantes conseguem publicar dessa forma. Mas não se preocupe, não é a única forma de seu livro ganhar o mundo. Editoras que fazem publicação nesse formato tradicional costumam buscar autores já conhecidos porque têm mais chances de vender. E não acho que estão erradas, porque o mercado brasileiro é bem pequeno e poucos leitores dão o devido valor à literatura nacional, e elas precisam vender muito para sobreviverem. Existem editoras menores que fazem publicações tradicionais, mas fica aqui meu alerta sobre elas. Conheça bem a editora antes de assinar algum contrato. Busque referências e depoimentos de autores que publicaram com a editora. Existe uma segunda opção de publicação que é a publicação paga. O autor contrata uma editora e essa editora pode incluir em seus serviços revisão, capa, diagramação, divulgação, entre outros. Mas o autor precisa estar atento quanto à qualidade do serviço prestado. Tem ótimas editoras com esse modelo de negócio no mercado, mas tem outras que são como gráficas. Só imprimem o livro. E para esse caso pode ser melhor uma publicação independente, que é a terceira forma de publicação. Na publicação independente, o autor está no comando de todas as ações, não necessariamente fazendo tudo. Se tiver de contratar um capista, ele vai contratar. O revisor, da mesma forma, e assim segue. Dá muito mais trabalho, mas os lucros são maiores. Uma editora contratada para fazer isso pode simplificar o processo, mas o custo da operação vai estar incluso no preço final. A publicação independente tem a vantagem de dar mais lucros e melhor controle do autor sobre a obra, mas tem a desvantagem da distribuição do livro. Uma editora tem um site de vendas e, na maioria dos casos, também se responsabiliza pela entrega. Um autor independente tem também que se preocupar em enviar o livro para o comprador. Tem a quarta opção de publicação, que é uma ótima opção para quem está começando, principalmente por ser grátis.
é a publicação em e-book, em plataformas como a Amazon e Hotmart. Existem outras formas, como vender seu e-book no seu próprio site, no Mercado Livre e etc. Mas eu recomendo a Amazon. É uma plataforma muito boa, com milhões de acessos diários. Tem bastante concorrência, mas o suporte oferecido ao autor é excelente. É simples de publicar na Amazon e é grátis. Mas é importante dizer que dessa forma as primeiras recomendações também são muito necessárias. É necessário ter um bom título e uma boa capa, sem esquecer que precisa fazer uma diagramação aceitável. O próprio autor pode fazer, caso domine a área, mas se quiser vender mais, é necessário fazer com bastante profissionalismo. Essas são as formas de publicar um livro, ou pelo menos as mais comuns. Todas têm seus pontos positivos e negativos. Cabe ao autor escolher o que considera melhor, mas em nenhuma delas o autor está isento de divulgar e vender o próprio livro. Algumas editoras podem ajudar nesse processo, mas cabe ao autor fazer a sua parte também. Porque hoje não adianta apenas o escritor saber escrever, ele precisa saber vender. E sobre vender existem diversas técnicas, um assunto muito extenso. Mas garanto que a base das técnicas de vendas funcionam com vendas de livros, assim como divulgações nas redes sociais. Então, assim encerramos o nosso curso de como escrever um livro. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil de alguma forma para você. Então, até a próxima!